nessa sala de live para ouvir a tua voz, para tratar de coisas concernentes à tua obra, meu Pai. Enquanto o diabo se reúne com os seus para tramar a destruição e a morte de muitos, nós também nos reunimos em teu nome para levar vida, salvação, para levar a esses que se encontram aprisionados pelas trevas, luz, porque a tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então, ó poderoso Deus, abra o nosso entendimento para que nós possamos, meu Pai, compreender a tua vontade. Repreenda, meu Deus, o espírito de enfermidade, se há entre nós enfermos, se há entre nós aqueles que agora está sentindo uma dor, está sob efeito de medicamento. Meu Pai, em nome do teu maravilhoso Filho, cura essa pessoa, meu Pai. Livra ela dessa dependência, deste remédio, tirando dela esse sofrimento, essa dor. A tua palavra nos afirma que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, meu Pai, dai-nos saúde, dai-nos força, dai-nos vigor para falar do teu amor, da tua grandeza, do teu poder. Pai querido, visita o lar deste Caleb, a casa, a família dele, onde estão os entes queridos deste que assiste essa live, e abençoa, meu Pai, dá paz, alegria, felicidade, vida, transforma e abençoa em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Olha só, gente, vamos primeiro à palavra, depois a gente vai para os recados. A palavra está no livro de Isaías. Isaías 53. Vamos ler hoje o livro de Isaías. Tá, vamos a Isaías 53. Achou? É muito bacana essa passagem da Bíblia. Ela é muito esclarecedora e vai ajudar você até a ajudar outras pessoas. Eu creio nisso. Lá em Isaías 53, o profeta Isaías, ele teve essa revelação aqui anos, muitos anos antes do Senhor Jesus vir ao mundo. O Senhor Jesus ainda não tinha se manifestado nesse mundo. Dizem os historiadores que foi por volta de 700 anos antes de Jesus nascer. Aí eu já não posso precisar isso a você, porque não está aqui na Bíblia, isso a gente ouve, tá? Mas com certeza foi bem antes dele vir a esse mundo. Porque através de Adão, Adão entregou para o diabo todo o poder e autoridade que Deus havia dado a ele. Deus havia dado a ele todo o poder para dirigir, reinar, dominar sobre tudo e todos, tudo e todos. Só que o diabo enganou a Eva e Eva levou Adão a cometer esse pecado de desobedecer a Deus. Claro que foi, ela levou, mas ele cometeu porque quis, porque ele deveria dizer, olha, Eva, eu não vou fazer isso não, Eva. Deixa eu só ligar aqui o computador que está acabando a bateria. Ele deveria dizer, Eva, eu não vou fazer isso,
porque se eu fizer isso aí, eu vou desobedecer a Deus. Mas ele simplesmente comeu do fruto que Deus havia prometido, que Deus havia proibido ele de comer do fruto, que estava bem no meio do jardim, estrategicamente no meio do jardim, no meio das outras árvores que ele poderia usufruir. Então, ali ele perdeu toda a autoridade que Deus havia dado a ele. E Jesus veio para resgatar essa autoridade. Quando Adão comeu daquele fruto, ele então levou o homem à morte. Essa morte que a Bíblia fala, queridos, é a morte da alma. A morte da alma, não é a morte do corpo físico. O corpo físico, todos nós um dia vamos deixar ele. A Bíblia aqui está falando da morte da alma. Tanto é que Adão e Eva morreram diante de Deus, mas continuou vivo por muitos anos ainda, comendo do fruto da terra. Só para você poder entender, para nós poder entrar aqui nessa passagem. E o profeta, então, teve essa profecia que nós vamos ler agora. Diz assim: quem creu, quem deu crédito à nossa pregação, é a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, em uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando-nos para ele, não havia boa aparência e nada que nos agradasse. Ele e nele para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor. Deixa eu liberar a dona Iris. Homem de dor. Homem de dor e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa imagem aqui, Caleb, nós estamos lendo Isaías 53 para você que chegou agora. Aqui está a imagem de Jesus. Jesus tinha essa aparência física. Essa aparência física. Ele era como uma raiz que cresce numa terra seca. Você já viu uma raiz que cresce numa terra seca? Ela cresce assim, vistosa, florida, cheia de folhas, forte. É assim que cresce uma raiz numa terra seca? Não. As pessoas olham para aquela raiz e falam, daí não vai sair fruto nenhum, porque, olha... E o nosso Senhor Jesus, querido, ele veio a esse mundo com essa aparência, para não chamar atenção pela aparência física dele. Você vê que a Igreja Católica, né, os catolicistas, fizeram uma imagem de um Jesus lindo, maravilhoso. Olhos azuis, cabelo caracolado, loiro, olhos azuis, ou então olhos verdes. A pessoa, um homem de olhos verdes, naquele tempo, no meio de um monte de pessoas queimada pelo sol, com cabelo loiro, ia chamar a atenção de todo mundo. Mas ele tinha essa aparência aqui. Você pode ver que na sua casa, na minha casa, já teve várias imagens desse Jesus loiro de olhos azuis. E talvez na sua também já teve, por ignorância nossa. Por ignorância dos nossos pais. Nossos pais, infelizmente, eram ignorantes, espiritualmente falando, nos ensinaram que era o nosso Senhor Jesus e a gente acreditava que era o Sagrado Coração de Jesus. Aí diz mais ainda que é para testificar a pessoa dele.
não tinha beleza e nem formosura. Olha, quando passa perto da gente um homem bonito, até os homens olham. Sabia? Aquela pessoa bonita, bem apanhada, bem apresentada. É como quando passa uma senhora, uma jovem bonita perto da gente, a gente olha. Mas quando passa uma vozinha, um vozinho assim, capengando, a gente nem faz caso. É capaz até de passar por cima porque não vê. Ou então um mendigo caído na beira da rua, todo sujo. Você passa por ali, você nem vê. Eu me recordo agora de uma... Talvez você lembre do que eu vou falar. O bispo Sérgio Correia se vestiu de mendigo uma vez. Lembra? Quem lembra disso? Ele se vestiu de mendigo e ficou na porta da igreja, perto da igreja, lá na calçada, assim. 99,9% dos obreiros passaram por ele e fizeram de conta que nem viram. Um ou outro foi até ele, até o mendigo, evangelizar o mendigo. Aí depois ele entrou na reunião vestido com aquela roupa de mendigo. Eu não sei se alguns de vocês participaram dessa reunião. Alguém aí esteve nessa reunião que ele fez? Eu não sei se foi em Santa Amaro ou se foi aqui no Brás. E ele fez exatamente para isso. Porque muitas vezes a gente vai pelo que os nossos olhos veem. E tudo que os nossos olhos veem, querido, não é real. Não é real. Você não tem essa aparência que você vê no espelho. Essa não é sua aparência. Essa é a aparência da sua casa. Você mora aí dentro. Porque você, eu, nós não envelhecemos. Não temos idade. Não tem sexo e nem cor. A nossa alma é assim. Uma criança que nasceu hoje tem a mesma idade, a alma dela tem a mesma idade da alma da bisavó, da tataravó dela. Porque a alma não envelhece. E é de alma que nós tratamos. É alma que Deus quer. É alma que o diabo quer para fazer o sofrimento. A pessoa pensa que ela sendo boa, ela sendo uma pessoa que não faz mal a ninguém, ela já garante a salvação dela. Não. Só vai através de Jesus. Ele pagou, ele comprou. Aqui nós vamos ver aqui mais para frente, onde fala que ele comprou a nossa alma. Ele comprou, ele pagou por minha alma. Ele pagou por sua alma. Ele pagou por todas as almas. Ele chega a dizer que todas as almas é dele. Mas ele não pode tomar força. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós é que temos que decidir a quem queremos obedecer. Ou queremos obedecer a Deus, ou queremos obedecer ao diabo. Como eu disse um dia desse em uma mensagem, que nesse mundo tem dois senhores. A um dos dois nós servimos. Quando você não serve a Deus, você então está servindo ao diabo. Ah, não, pastor, eu faço o que dá na minha telha. E quem colocou esse pensamento na sua telha? Veio da onde? Veio do oco da madeira? Veio da sua imaginação? Não. O Deus ou o diabo colocou esse pensamento em você. Você vê que tem tanta gente que faz tantas besteiras porque o diabo induz ela. Já viu aquela pessoa que é viciada no cigarrinho? Hã? O diabo fala assim para ela, você tem que fumar, você está com vontade. Ela fala, é mesmo, vou acender um cigarro. Ela vai lá e pega o cigarro. Ele está obedecendo um senhor. Nós sempre obedecemos um senhor. Não havia beleza nem formosura. Olhávamos para ele e não havia boa aparência. Olha só, você vai olhar para uma coisa que não tem uma boa aparência? E nada que deseja firmar o seu olhar? Aí diz aqui, ele era rejeitado, Isaías 53, 3. Eu estou lendo agora para você que chegou agora. Isaías 53, no versículo 3.
entre os homens, homens de dores e experimentados no sofrimento. Você já viu aquela pessoa que sofreu muito na vida? Esse tempo eu estava até falando com a Wilma. Nós passamos um bom tempo no Nordeste. 20 anos nós ficamos no Nordeste. A gente ia fazer visita, ou então atendia uma senhorinha. A gente ia conversar com ela, pensando que ela tinha 70, 60 anos. Quando ela falava a idade, meu Deus, era 40 anos, era 50 anos, mas ela estava destruída. A aparência dela estava destruída pelo sol, pelo sofrimento, pela condição de vida que ela tinha. Então, aqui, o Senhor Jesus ele está dizendo que ele era um homem de dor experimentado no sofrimento. Então, a aparência dele não prendia ninguém. Não prendia ninguém. A aparência dele, ninguém tinha prazer em estar perto dele, pela aparência. Aí ele diz aqui, ó, a coisa era feia, viu? Não era bacana, não. Era um de quem os homens escondiam o rosto. Era tipo do mendigo nos dias de hoje. Que muitas vezes você vai conversar com ele, o hálito dele está horrível, o cheiro está terrível. Você não vê a hora de terminar aquela conversa para você se afastar dali. Aí ele diz assim, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas olha só o que ele fez, que maravilha. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Hoje, nos reputamos por aflitos e feridos de Deus. Ele tirou todo esse peso de cima de nós. Tinha de nós que tinha depressão, que tinha uma enfermidade incurável, que tinha um problema sério. Ele tirou tudo isso. Hoje nós temos paz. Problema você vai ter, todos nós teremos, porque ele disse que nesse mundo seremos afligidos. Mas ele mandou nós permanecer, ter bom ânimo, porque é o que ele tem para nós, pessoal. Uma coisa, um versículo que me prende muito a minha conversão, é aquele que diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito grande, pessoal. É muito forte. É uma pena que a gente não tenha uma visão maior do céu, das coisas de Deus. Porque quando você nasce do Espírito Santo, você já passa a desejar a salvação. Você já passa a querer ser filho de Deus. Porque todos nós somos candidatos a herdeiro de Deus. Quando que vamos tomar posse, pastor França? Quando nós morrermos. Nesse mundo, você vai ter paz. Nesse mundo, você pode ter tudo que ele prometeu para você nesse mundo. Mas enquanto você estiver aqui, você está correndo risco de perder o mais precioso, que é a tua alma. A tua alma, a nossa alma, ela não envelhece. A gente sente uma dor aqui por causa da idade, uma dor ali, mas é o corpo físico, é a casa, é que nem a casa que a gente mora. Se a gente não cuidar dela, ela vai ficando toda deteriorada, é a mesma coisa. Isso faz parte. Tem jeito, mas uma hora a gente vai sair dessa humilhação, porque você e eu estamos sendo humilhados dentro desse corpo físico. Nós somos muito maior, muito mais valioso, muito mais precioso do que essa carcaça que nós usamos como casa para nos conduzir. Tem gente que se gaba do corpo que tem, né? Acha que é alguma coisa. O que está dentro é muito mais. Ele chega a dizer que ele colocou pérola, uma pérola dentro de um vaso de barro. O que é que vale mais, o vaso de barro ou a pérola? Responde aí para você. Feridos de Deus e oprimidos. Versículo 5, para você que chegou agora, Isaías 53, 5.
Mas ele foi ferido por nossa causa, por nossas transgressões. Essas transgressões, querido, só para conhecimento seu, não quer dizer que você cometeu. Adão cometeu. Adão. Mesmo se você for uma boa pessoa, já tem o pecado lá atrás, Jesus pagou por ele. O Senhor Jesus te comprou. Ele comprou você. Eu estava falando um dia desse em uma mensagem nossa, que a maior humilhação do Senhor Jesus não foi ser pregado na cruz, que nem você assiste nos filmes, né? De Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo. Jesus apanha, arranca couro das costas dele, arranca uma barba dele, cospe nele. Isso aí é nada, pessoal. A maior humilhação dele foi se vestir de homem, deixar o trono, o reinado, o lado do Pai, a garantia do Pai, para vir se vestir de homem, se lamear, que ele se vestiu de barro, de pó. Essa foi a maior humilhação dele, que é também a minha e que deve ser a sua humilhação. Nós estamos sendo humilhados dentro desse corpo. Nós somos muito mais que isso. Aí diz aqui, ó, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Iniquidade, você sabe o que é, né? Iniquidade é um pecado consciente. Eu sei que é pecado mentir, mas eu minto. Isso é uma iniquidade. Eu sei que é pecado falar mal da vida dos outros, mas eu falo. Depois eu peço perdão a Deus. Isso é iniquidade. Quando você peca consciente. Isso é errado fazer, mas eu vou fazer. Isso é iniquidade. O castigo que nos traz a paz, olha só que bacana, estava sobre ele. A morte dele nos deu paz. Você sabe por que você tem paz, Caleb? Porque você está salvo. Toda pessoa que não tem paz, ela não tem salvação. Ela não tem salvação. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Ele vive atribulado, ele vive com medo, ele vive desesperado, não dorme à noite. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós nem devemos aceitar a enfermidade. Não aceita. Não é da vontade de Deus que você seja enfermo, que você seja doente. Não é da vontade de Deus. Aí ele diz aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, as iniquidades de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem cortará o tempo da sua vida? Então veja que coisa interessante. Quando Jesus morreu na cruz, naquela sexta-feira, ele foi no inferno. E quando ele chegou ao inferno, a Bíblia fala lá em Mateus 27, a Bíblia diz que os sepulcros foram abertos e muitos santos que estavam presos na morte foram salvos na morte dele. E depois que ele venceu a morte, hoje, a pessoa que morre em Cristo, ela, na verdade, ela não morre, ela dorme para ele.
Aqui, os familiares morrem porque saiu da carcaça, né, da casa, desocupou a casa, tem que enterrar a casa para ela voltar a ser pó. O corpo físico tem que ser enterrado. Mas aquela pessoa, ela não está morta. Ela está dormindo, como uma noite de sono. Mortos estão aqueles que não têm Cristo, que não assumem a fé, que não aceitam a fé. Esses vão para o inferno consciente, sabendo que tem casa, filho, tem tudo aí, deixou tudo para trás, dinheiro, herança, tudo aí para os filhos ficarem brigando. Mas aquele que morre em Cristo, que permanece, que paga o preço, que confessa a Ele como Senhor, esse vai dormir. E nada melhor, gente, do que você dormir uma noite de sono bem dormida, não é verdade? É restauradora. Só que ela passa assim, ó, rapidinho. E assim também vai ser. Nós vamos acordar diante do trono de Deus. Por isso a gente tem que suportar muitas coisas. Injustiça, perseguição, humilhação, não tem problema não. Tudo isso vai passar, pessoal. Isso é besteira. Isso passa. O que não passa é a tua alma, que ela é eterna. Bem, nós lemos hoje Isaías 53. Você viu a aparência de Jesus, senhora? Pensou que ele tinha os olhos azuis, né? Aquela barba maravilhosa, sem nenhuma falha. Tinha não. Pelo menos a Bíblia diz que não. Não sei se é verdade, né? Está escrito aqui. Eu creio que a aparência dele não agradava a ninguém. Mas as obras dele estão aí até hoje e eu amo Jesus. Eu vivo por ele e para ele. Eu não tenho nada com essa vida. Amor, destrava para mim. Bota o fundo aí. Eu não tenho nada com essa vida mais, pessoal. Para mim, se eu for embora hoje, amém. Se eu for embora amanhã, amém. Enquanto eu estiver aqui, é para falar de Jesus para você. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Vamos fazer uma oração para nós encerrar a nossa live. Curva aí a sua cabeça. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço por cada pessoa que vai assistir essa live, que está assistindo. E eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha a misericórdia dessa pessoa. Tenha compaixão dela, Jesus. Não deixe que ela caia em tentação. Não deixe que ela venha estar enganada pelas obras do inferno, pelo diabo. Não, meu Pai. Mas abra os olhos dela, abra a mente dela, para que ela possa enxergar e ver a grandeza do teu poder, a misericórdia do Senhor. Eu sei que tem pessoas que nos ouvem, meu Pai, que está vivendo os piores momentos da vida dela. Mas o Senhor é Deus e quer livrar ela desse momento. E talvez ela chegou a essa situação para te conhecer. É para te conhecer, meu Pai. Porque se ela não tivesse enfrentado essa luta, ela jamais reconheceria o Senhor e que precisasse de ajuda. Então, socorre ela, meu Pai. Levanta o fraco, fortaleça o caído, cura o enfermo. A tua palavra diz que o Senhor levou a nossa enfermidade, as nossas iniquidades. Tem compaixão de cada um de nós, Senhor, e nos sustenta. Mantenha, meu Pai, o nosso nome no livro da vida. E aqueles que não o têm, coloque o nome desta pessoa no livro da vida. Coloque o nome dessa alma, Senhor, para que essa alma possa te conhecer. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus.